A paz do Senhor a todos os alunos, tudo bem? Pastor Murilo Silva aqui. Vamos dar início aí à nossa aula de angiologia, isso mesmo. Você que já está conosco, já na nossa 7ª matéria do básico em teologia, nós vamos agora para a nossa aula de angiologia. Você já está vendo aí na tela a apostila, a capa da apostila. Então nós vamos dar início, tá bom? Parabéns para você que já está na nossa 7ª matéria de angiologia aqui, nossa escola Etarity, Escola de Teologia ao Alcance de Todos. Vamos começar sem perca de tempo, tá? Nós já vamos iniciar aqui. Você já está vendo aí na sua tela, tá? Anjos e demônios, tá? Então, nós vamos estudar sobre angiologia. O que é angiologia? Angiologia nada mais é do que uma matéria específica aí da teologia que nos ensina, incita a ensinar sobre os anjos e demônios, tá? O anjo, assim, numa forma como criatura de Deus, tá? Nós vamos ver algumas terminologias de anjos, né? Vamos ver um pouquinho de demonologia, que vai falar sobre os demônios, tá? Nós vamos ver o que o anjo faz, para que serve o anjo. Então tudo isso nós vamos aprender aqui na nossa aula de angiologia. Vamos lá? Seguindo então. Você já está vendo aí na sua tela? Terminologia. O que é terminologia? É os termos, tá? Tanto no hebraico como no grego, aí, que se referem aos anjos. Por que tanto no hebraico como no grego? Porque nós vemos toda a manifestação dos anjos, desde o livro de Gênesis aí até o livro de Apocalipse. Então nós vemos citações praticamente em quase toda a Bíblia toda, quando se fala em anjos, quando se fala em angiologia, quando se fala em função dos anjos, para que eles servem. Então tudo isso nos voga a entender que existem os termos específicos para cada língua da época, como a Bíblia foi escrita em hebraico, em aramaico, ali no livro de Daniel, em algumas partes em aramaico, e em grego, chamado grego koiné, que era a língua aí chamada de língua popular, né, dos gregos. Bom, o que nós vamos ver em terminologia? Você já acompanha aí na sua apostila, tá? Você que está com a sua apostila em mãos, tá? Não tem apostila, não tem como eu obter a apostila. Você vai acompanhar na tela aí, nos vídeos ao decorrer, você vai ver que a apostila está na tela e você vai poder acompanhar, porque eu vou lê-la do início ao fim e estar explicando, tá? Então, terminologia. Vamos ver. A palavra em hebraico para anjo se fala malek, tá? Malek é anjo. Em hebraico e em grego é angelos. Então, o termo em hebraico é chamado de malek. Tá? Você está vendo aí na sua tela, tá? O termo aqui em hebraico, malek, né? Malak, que é o termo em hebraico, e também o termo grego chamado ângelos, tá? Que todos eles significam mensageiros. Então, o anjo, o significado do nome do anjo, tanto no hebraico como no grego, é mensageiro. Então, já que a gente já tem uma luz, já aqui no nosso estudo, que os anjos são mensageiros de Deus,
São aqueles que levam a mensagem do Senhor. Então, continuando aqui. Então, significam o quê? Mensageiro, e podem ser atribuídos tanto aos homens como aos espíritos, ou seja, tanto aos homens como aos anjos. Podem ser atribuídos o termo mensageiro. Tá ok? Assim sendo, somente pelo contexto é que podemos afirmar se o mensageiro significa angelical ou ser humano. Então, é você que tem a oportunidade de ter a Bíblia em hebraico ou em grego, quando você lê ali especificando o termo Malek no hebraico ou ângelos no grego, você tem que ler todo o contexto, né? Aquilo que nós já temos no nosso curso de a arte de pregar, de oratória, e nesse curso ele ensina você o que é texto e contexto. Então, quando você está com uma Bíblia em hebraico, por exemplo, e você lê Malek, então quando você lê esse termo Malek, você tem que ler o contexto, ver se o contexto está falando e apontando para o anjo ou apenas para o mensageiro, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque o mensageiro, ele também pode ser o homem, tá? Ou uma mulher de Deus entregando uma mensagem do Senhor, ou uma mensagem de um rei, ou de alguém assim, supostamente enviou uma mensagem. Então é muito bom a gente saber o contexto, tá? Quando a Bíblia usa os termos santos, anjos ou anjos, está fazendo referência a espíritos piedosos que permanecem em seu estado original, criado por Deus. Então, na aula passada, nós aprendemos um pouco de antropologia e aprendemos sobre alma, corpo e espírito, e aprendemos que os animais são como almas viventes, né? Ou assim seja também falando como espíritos, né? São como almas viventes, como nós demos vários exemplos como vegetal, enfim. E tudo isso pode nos ajudar a entender quando se refere aos santos anjos ou os anjos, que são espíritos piedosos, ou seja, são espíritos que estão na sua primeira forma. Qual é a sua primeira forma? Criada por Deus. Então, quando se fala em santos anjos ou anjos, está falando dos anjos que são criados por Deus, não os anjos caídos, demônios, que já não estão mais na sua forma que Deus assim o criou, tá? Então, ali está essa referência de espíritos. Nós vemos de espíritos piedosos que permanecem em seu estado original, ou seja, o estado criado por Deus. Tá? Como está lá em Marcos capítulo 8, verso 38, em Lucas, em Atos e em Apocalipse. Do contrário, quando se menciona espíritos malignos ou espíritos imundos, a expressão afim refere-se aos anjos caídos, que são servos de Satanás. Então, nós vemos que anjos e santos anjos são as formas originais que Deus deu. Quando fala em espíritos malignos ou espíritos imundos, está falando de uma outra forma agora. A forma de servos de Satanás. Então nós precisamos entender que a forma que Deus cria é para permanecer do jeito que Deus quer que permaneça, senão Deus não tivera criado dessa forma, certo? Então é chamado de forma de criação original. E agora, a forma de criação, vamos dizer assim, adúltera
ou adulterada, que é aquela que muda a forma, são os espíritos malignos, aí espíritos imundos que mudaram a sua forma, saíram da sua forma de um termo original e passaram a ser uma forma adulterada, tá ok? O termo anjo e seus equivalentes encontram-se em pelo menos 35 livros dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Essas criaturas angelicais são mencionadas em ambos os testamentos e em todas as épocas da história humana e da Bíblia Sagrada. Então, nós vemos que eles foram grandes influenciadores, grandes participantes, tá, de toda a história humana e bíblica. Nós vemos ali na letra A concordância bíblica, chamada de concordância bíblica exaustiva, ali no Antigo Testamento. Eles são mencionados nos textos 109 vezes, e sempre em missões específicas. Então, toda vez que era mencionado no Antigo Testamento, o anjo, ele é mencionado 109 vezes, então ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão. Então o anjo não aparece à toa no cenário, anjo não aparece à toa. Então aí nós já começamos a entender a forma de trabalho dos anjos. Então o anjo ele faz totalmente o seu papel, que é ser um mensageiro de Deus, ser alguém enviado por Deus com o intuito de levar um recado de Deus. Então essas 109 vezes que ele aparece são 109 vezes que ele está em uma missão. Então nós vemos lá como está, já que na nossa apostila, Gênesis, Êxodo, Número, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, em Salmo, Eclesiastes, Daniel, Oséias, Zacarias e Malaquias. Então nós vemos aí 109 visitas objetivas dos anjos. Letra B. No Novo Testamento, essas criaturas são mencionadas servindo aos santos 175 vezes, 51 vezes nos livros sinóticos. Tá? O que são os livros sinóticos? Quem fez a bibliologia sabe que livros sinóticos são Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra sinótico vem do grego, que quer dizer seguindo ou andando para a mesma direção. Então isso é chamado de sinótico. Então, por isso sinóticos são os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, né? João também entra, mas em algumas partes. Por quê? Porque eles têm as mesmas histórias, tá? Por isso é chamado de livros sinóticos. E 21 vezes em Atos e 67 vezes no livro do Apocalipse. Empregado com respeito aos homens, apenas 6 vezes. Mateus 11:10, Marcos 1, capítulo 1, versículo 2, Lucas 7, 24 e 27, também no capítulo 9, 52, Tiago, Tiago capítulo 2, versículo 25, e ao citar também Malaquias, lá no Antigo Testamento, citando, né, essas referências de Malaquias 3:1. Então convém que o que acontece? Que o aluno minuciosamente venha a cada texto examinar o texto e contexto e onde a palavra está presente. Então, o que nós vamos entender aqui? Eu vou pegar minha Bíblia para a gente já fazer uma referência aqui de alguma... nós vamos pegar um exemplo aqui, tá? Para vocês. Eu não preparei nenhum exemplo,
mas nós vamos pegar um exemplo para a gente exemplificar aqui no nosso Novo Testamento. Tá? Então, o que a gente tem que analisar minuciosamente o texto? Se a palavra está presente. Nós vamos pegar um texto lá em Mateus, então. Vamos ali. Mateus, capítulo de número 11, tá? No seu verso de número 10. Mateus, capítulo 11, versículo 10. Vamos lá. Mateus, capítulo 11, verso 10. Diz assim: porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então, o que você tem que analisar? O texto e o contexto, de quem está falando, por que está falando, como está falando, quem está falando, para quem está falando, o porquê de tudo isso. Então, se você analisar desde no capítulo 11, nós vamos ver que ele está falando que João Batista está enviando os dois discípulos, seus discípulos a Jesus. Então, nós vamos ver todas as referências do texto e do contexto para ver qual é o anjo que ele está especificando. Tá? Nós sabemos que quando se fala em anjo, está falando de ou o anjo do Senhor, ou os santos anjos da igreja, que são pastores, tá? Ou o anjo, a criatura mesmo, anjo do Senhor. Tá? Então você vai ler o texto e você fala, está falando do anjo do Senhor, que é Cristo, que vai vir, enfim. Então você, lendo o texto e procurando no contexto, você vai entender de quem é que o texto está falando. Tá bom? Nós vemos aqui também as referências, né, no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, 1 Coríntios, em Gálatas, Colossenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, em Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro, Judas e Apocalipse, no Novo Testamento, são citados sobre anjos. Tá ok? E aqui, vamos lá. Os anjos são mensageiros de Deus. 1 Reis 19, versículo 5 ao versículo 7. Então nós vemos aqui não só uma teoria, vamos dizer, uma teoria teológica. Eles são anjos de Deus, porque o seu nome em hebraico, ou o seu nome em grego, quer dizer anjo. Não é só isso. Eles são anjos de Deus, porque a Bíblia afirma isso, tá? Isso é um passo muito importante, tá? Vamos dar uma olhada lá. 1 Reis 19, no seu versículo 5 ao seu versículo 7. Olha o que diz, versículo 5 e ao versículo 7. Diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. 19, 5 ao 7. Eis que então um anjo te tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, eis que à cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Versículo 7 agora. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse-lhe: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então, o que está acontecendo aqui com Elias? Elias está sendo acordado por um anjo. E o anjo, ele veio trazer uma mensagem: olha, é melhor você comer e beber. Aí ele dorme, come, bebe e dorme.
o anjo mais uma vez retorna e fala assim, ó, come e bebe, porque é longo o teu caminho. Ele trouxe uma mensagem de Deus. Com Deus, com a sua onipotência, onipresença, onisciência, com todo o seu poder, com toda a sua grandeza, ele sabia que o caminho de Elias era grande, era cumprido a se seguir. Então, Deus fala, olha, anjo, vai lá e fala para ele que o caminho dele é cumprido. Por isso, está uma afirmação. O anjo do Senhor veio e disse, olha, o caminho que você tem que seguir é grande, é comprido, é extenso. Então, você tem que se alimentar muito bem. Então, isso é uma mensagem de Deus para Elias. Próximo parágrafo. Os anjos são espíritos que servem a Deus e ajudam os salvos. Hebreus, seu capítulo 1. A nossa aula de angiologia, ela vai ser bem dinâmica com a palavra, tá? As nossas aulas passadas, elas foram ótimas, mas a angiologia, eu quero mostrar para vocês muito dentro da Bíblia, porque nós temos muitas referências. E angiologia é uma matéria que muitos têm muita dúvida sobre anjos, para que serve, por quê, será que o homem tem domínio também sobre os anjos, enfim, são muitas dúvidas. Então nós vamos ver muitas referências bíblicas onde nós possamos exemplificar para todos que possam aí estar querendo saber sobre esse assunto, para você que é aluno aí da nossa escola, tá? Então nós vamos dar muitos exemplos para que a gente possa ter uma bastante dinâmica com a palavra. Capítulo 1, versículo 14 de Hebreus, nos diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, é por isso que nós lemos que nós temos que estudar minuciosamente os textos, porque o contexto desse texto está dizendo sobre os anjos. Olha o versículo 13. E quando os anjos disse, jamais assenta-te à minha destra, até põe os teus inimigos por escabelo de teus pés, está falando de Deus. Então, se você ler todo o contexto, você vai ver que está falando de Deus e está falando dos anjos celestiais. Então, que eles trabalham a nosso favor, nos ajudam nos momentos que nós mais precisamos, tá ok? Próximo parágrafo. Foram criados santos, mas alguns se revoltam contra Deus, como aconteceu aí com os anjos caídos. Vamos lá para o livro de Judas. Vamos lá. Um livro antes do Apocalipse. Livro de Judas, no seu verso 6. E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Tá ok? Então nós sabemos que os anjos que saíram daquele estado que nós falamos, estado original da criação, deixaram as suas habitações, viraram demônios, espíritos malignos e espíritos imundos, tá? Uma referência ali também em 2 Pedro, capítulo 2, no verso de número 4. 2 Pedro, capítulo 2, e o verso de número 4, que nos apresenta assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então nós vemos que
os anjos perderam sua habitação porque saiu do estado chamado estado original da criação. Tá ok? Mais um parágrafo. Em algumas passagens bíblicas, Deus e o anjo do Senhor, de Javé, são a mesma pessoa. Então aqui nós vemos um termo que eu chamo da quinta classificação. Existem 4 classificações dos seres celestiais que nós vamos ver mais para frente, que é os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mas existe uma quinta classificação que é chamado anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? É o próprio Jesus. Nós vemos em Gênesis, Êxodo, Juízes. Nós vemos que são a mesma pessoa. Gênesis 16, vamos lá para Gênesis, capítulo de número 16, verso 7 ao verso 13. E o anjo do Senhor o achou junto à fonte da água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor. Perceba que o texto está se referindo a um anjo do Senhor com letra maiúscula e não com letra minúscula. Então está dando o quê? Uma certa está dando um certo teor a mais para o anjo. Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Até o verso 13. E disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Então, vamos analisar o texto. Verso 10. E disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei. Então, o anjo que está falando com Sarai sobre Ismael, está dizendo que esse anjo ele tem poder para multiplicar essa semente e que existe uma promessa na vida também de Ismael. Então, se havia uma promessa, esse anjo não está só trazendo um recado. O anjo está dizendo, eu vou multiplicar essa semente. Então, quem tem o poder para multiplicar a não ser Cristo, a não ser Deus? Então, nós entendemos aqui que é o próprio Jesus, né, falando, e toda aparição de Cristo no Antigo Testamento vem como o anjo do Senhor. E essa aparição é chamada de teofania. Theos, uma palavra que vem do grego, quer dizer Deus, e fania quer dizer aparição, ou aparecer, ou presente. Então, toda aparição de Cristo é uma teofania. Então, todo anjo do Senhor, com letra maiúscula, referendo, dizendo a sua ação de fazer e não a ação de entregar uma mensagem, é Deus. Tá? Então, nós vemos aqui, no versículo 11 agora. E disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem bravo, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, como ela falava, tu és Deus da vista. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê. Então, Sarai nesse momento, com a criança no ventre para dar à luz, Deus está dizendo, também tem uma promessa com Ismael. Então a promessa é de engrandecê-lo, multiplicar.
Então o que acontece? Nós vemos a aparição de quem? Do anjo do Senhor. Não só dando um recado, mas dizendo: eu vou multiplicar, eu vi a sua aflição. Então nós vemos que era o próprio Deus. Ok? Vamos continuar. Agora nós vamos seguir aqui para o item de número 1. Considerações iniciais. Então, até aqui nós aprendemos um pouquinho das aparições dos anjos no Antigo e no Novo Testamento, tá? Agora, nós vamos ver o que são os anjos. Nós vemos essa referência lá no livro de Mateus, tá? No capítulo do número 1, versículo 18 ao 25. Projetando ele nisto, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então eu vejo aqui o anjo falando, entregando uma mensagem, o anjo fazendo o papel dele. Qual que é o papel dele? Mensageiros de Deus. Tá ok? Mateus capítulo 1, verso 20 também. Seguindo para a nossa página 3 aqui. Vamos lá. Os anjos são seres criados para o propósito de Deus. Então, só nesse título a gente já vai entender o quê? Que todo anjo foi criado por um propósito. Então, o anjo, ele tem aí os seus objetivos a serem cumpridos, tá? O anjo, ele tem aí que cumprir as suas obrigações. Cumprindo, ele é um anjo do propósito de Deus. A concepção e o nascimento de Jesus Cristo são eventos sobrenaturais, além do raciocínio ou da lógica humana, como diz em Mateus 2, Lucas 1. Os anjos são seres espirituais criados por Deus que ajudam a levar a sua obra aqui na terra. Eles trazem mensagens de Deus para pessoas, como dizem em Lucas, protegem o povo, como dizem em Daniel, encorajam as pessoas, como dizem em Gênesis, dão orientação, também como diz lá em Êxodo, executam punições, como está falando em 2 Samuel, patrulham a terra, como diz em Zacarias, e lutam contra a força do mal, como diz em 2 Reis e no livro do Apocalipse. Então, nós vemos que todos eles têm uma função. Então, o anjo não foi criado à toa, não, eles servem para funções específicas que Deus assim mandara a eles. Então, é como um trabalhador, alguém que trabalha numa empresa. Ele é designado para uma função, tá? Então a função dele é trabalhar com o computador. A função do próximo é trabalhar no escritório. A função do outro fulano é trabalhar na diretoria. A função do outro ciclano é trabalhar como responsável de um setor. A função de outro é ser o presidente. Então todos são pessoas que têm funções diferentes, e com os anjos são da mesma forma. Por quê? Porque o departamento espiritual necessita de várias áreas a serem concluídas, né, por ano. Então Deus assim faz um anjo para cada propósito. Existem anjos bons e anjos maus, como diz em Apocalipse 12:7. Mas por que os anjos maus estão aliados com o diabo ou Satanás? Eles têm menos poder e autoridade do que os anjos bons? Eventualmente, do que os anjos bons. Eventualmente, o maior papel dos anjos vai ser de oferecer louvores ao Senhor, como diz em Apocalipse. Em Lucas, respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para falar-te e dar-te essas alegres novas. Então nós vemos que os anjos são mensageiros, são anjos que dão louvores ao Senhor.
Então o que acontece? Os anjos caídos têm totalmente menos poder, tá, do que os anjos aliados de Deus. Tá? Então, os anjos que são aliados de Deus têm mais poder do que os demônios, tá? Mas ainda há classificações, como potestades e principados, e isso nós vamos falar depois. Mas quando se trata da mesma linhagem de como anjos, mensageiros, os anjos que estão com o Senhor e os anjos mensageiros que estão com Satanás, os anjos de Deus ainda sobressaem no poder maior por estarem aliados ao bem, estarem aliados a Deus. Tá? Mas ainda há classificações que nós vamos ver depois. Os anjos servem como mensageiros de Deus. Como nós já falamos, os anjos são seres espirituais que vivem na presença de Deus e fazem a vontade, a sua vontade. Somente 2 anjos são mencionados pelo nome nas Escrituras. Então, esses anjos são Miguel e Gabriel, mas há vários que atuam como mensageiros de Deus. Então vamos quebrar algumas heresias aí. Nós vemos que os únicos anjos com nomes mencionados na Bíblia, tá, é Miguel e Gabriel, e depois Lucifer, mas Lucifer é uma outra classificação. Lucifer, ele é um querubim, né? Então anjo de nome, nós vemos Gabriel, nós vemos o arcanjo Miguel e depois Lúcifer. Mas não existe mais, tem muitas heresias por aí, como Atiliel, outros nomes angelicais aí que muitas pessoas procuram dizer, a falar por aí, mas isso são heresias, tá? Heresias. Não tem como pessoas falarem que está na Bíblia, tá? Porque eventualmente não estão. Então nós vemos Miguel, Gabriel e Lucifer. São aí os nomes para esses seres angelicais que nós estamos falando aqui, tá ok? O que passar disso é procedência maligna, tá bom? Não existem outros tipos de nomes de anjos. Aqui Gabriel deu uma mensagem especial a Zacarias 1,19. Isso não foi um sonho ou uma visão. O anjo apareceu numa forma visível e falou palavras audíveis para o sacerdote. Mateus 18, 10 ou 14. Vede, não desprezais a qualquer desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então, nós vemos a manifestação física de um anjo. Então, como nós já havíamos dito, os anjos, eles se manifestam e estão na história desde que tempo é tempo, desde que mundo é mundo, tornando assim as manifestações presentes de uma forma direta ou de uma forma indireta. Qual é a forma direta? A forma direta é a manifestação, como aconteceu aqui em Zacarias, com Zacarias, quando o anjo aparece de uma forma física para ele. O anjo apareceu de uma forma física e falou com ele palavras audíveis, né? E as manifestações indiretas são as vozes que os anjos podem falar, são as manifestações como anjos sendo de uma forma, como nós podemos dizer, de uma forma que as pessoas são usadas por eles, enfim. A forma direta é especificamente um anjo. E a forma indireta, corrigindo aqui, é como em visões e é como em sonhos. Então, se você teve uma visão, foi uma forma indireta. O anjo estava ali, mas indiretamente
numa forma de uma visão do seu consciente. E a forma direta, ele é numa forma que nós chamamos física ou metafísica, se materializando aí para entregar a mensagem de Deus. Então vamos lá. Os anjos são guardiões especiais, olha lá. Então nós vemos que os anjos são mensageiros. Até aqui a gente aprendeu que os anjos são mensageiros. Quais são as suas funções? Primeira função que a gente viu é que o anjo é mensageiro. A segunda função é que eles são guardiões especiais. A nossa preocupação com crianças tem que ser igual à maneira com que Deus as trata. Certos anjos são incumbidos, preste atenção nisso, de cuidar de crianças. E eles têm acesso direto a Deus. Há culturas em que as crianças não são levadas em conta, são ignoradas ou abortadas. Seus anjos têm acesso direto a Deus. O mínimo que podem fazer é permitir que as crianças se aproximem de nós com facilidade, apesar de nossas agendas lotadas. Como dizem Hebreus 1, do 1 ao 14, não são todos eles espíritos ministradores, ou seja, espíritos que trazem as informações ou as mensagens, mas são enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, se eles servem aqueles que hão de herdar a salvação, eles protegem as crianças que vão herdar a salvação. Então é isso que a apostila está dizendo. Então, há crianças que vão herdar a salvação? Sim. Então há anjos que protegem essas crianças, protegem os salvos. Quando diz os salvos ou santos, está generalizando todos que estão servindo a Deus. Ok? Então, aquele termo de muitas pessoas dizer, o anjo da guarda, né? Que nós vemos isso muito no catolicismo, né? Para rezar para o anjo da guarda. Você não tem que rezar, né, ao anjo da guarda. Isso é uma heresia, mas o seu anjo, o anjo, ele pode te servir aquilo que você precisa, sim, te proteger, sim, tá ok? Então o termo anjo da guarda não está totalmente aí sendo uma heresia, tá? Mas você não precisa orar ao anjo, tá? Porque isso você tem que orar a Deus e buscar a presença de Deus, e ele assim o fará, ok? Seguindo aqui, os anjos têm várias funções. Os anjos são seres espirituais criados por Deus e debaixo de sua autoridade, como diz em Colossenses 1:16. Eles têm várias funções. Servir aos que creem. Então, como nós já dissemos, os anjos vão servir aqueles que creem em Cristo, que creem na salvação, que creem que eles existem. Então, eles vão nos servir, proteger os necessitados, como diz em Mateus, proclamar a mensagem de Deus. Hoje nós temos pregadores, homens e mulheres que pregam a mensagem de Deus. Antigamente, quem era o pregador eram os anjos. Proclamar a mensagem de Deus e executar a punição de Deus. Tá? Então nós vemos aqui que eles têm várias funções. Então as funções dos anjos são servir aqueles que creem, proteger os necessitados, proclamar o evangelho, executar também punições, como nós vimos, aquele anjo que matou à espada 185 mil soldados. Então, nós vemos que eles também executam a punição
de Deus. Tá bom, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai ficando por aqui, tá? A gente vai ficando por aqui. E até a próxima aula. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau!